permeia toda a Escritura. Mas, meus irmãos, é importante dizer, começar a recapitular a partir da tábua onde o quarto mandamento está inserido. O quarto mandamento é, na realidade, o último mandamento da primeira tábua da lei. E ele está inserido na primeira tábua da lei, que nós, os teólogos, os comentaristas, alguns especialistas na lei do Senhor, vão intitular a primeira tábua da lei como tábua da exclusividade, ou tábua do zelo. Tendo em vista que essa tábua da lei se trata exatamente da exclusividade da pessoa de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Da imagem de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento. Do nome de Deus. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. E também exclusividade do tempo, né? E o quarto mandamento trata exatamente da exclusividade do tempo, que fala exatamente da santificação do dia do sábado, do dia do Senhor. Então, o que nós temos também, à luz dessa primeira tábua, é o entendimento acerca da minha relação com Deus. A primeira tábua tem uma direção vertical e aponta para o culto que devemos prestar ao Senhor. O que é que nós extraímos, então, dos primeiros 4 mandamentos em relação ao culto? Primeiro mandamento, nós temos a informação de quem nós devemos adorar. E aí, o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, eu preciso adorar apenas a Deus, apenas a Ele. É a exclusividade ou zelo pela pessoa de Deus no primeiro mandamento. No segundo mandamento diz respeito ao culto, como eu devo cultuar. Ele diz, não façam para ti imagem de escultura. É o zelo de Deus em relação ao como cultuar. E no terceiro mandamento nós temos então a relação do culto do então, para que cultuar? Nós cultuamos para honrar o nome de Deus. E o quarto mandamento diz respeito ao tempo, ao dia em que deve haver o ajuntamento solene para que o culto do Senhor seja realizado no dia de sábado, no contexto da antiga aliança e no contexto da nova aliança. Há então o princípio que permanece, porém o dia que vai mudar devido às razões que nós já tratamos aqui. Então passamos do último dia da semana para o primeiro dia da semana em relação ao dia do Senhor, o sábado cristão. Então, meus irmãos, primeira tábua do Senhor, nós temos a pessoa, a imagem, o nome e o tempo. Deus requer nessa primeira tábua a exclusividade desses aspectos, da sua pessoa, da sua imagem, do seu nome e do tempo. Ele quer ir tratando especialmente em relação ao quarto mandamento. Deus requer exclusividade do tempo para ele, porque o tempo é o que rege todo o conteúdo do quarto mandamento. É o tempo que o Senhor está requerendo ali para ele, porque o tempo é dele. O tempo foi então estruturado por Deus já a partir da sua própria criação. E quando nós falamos sobre isso, nós já dissemos aqui que o tempo propriamente dito, ele não é eterno. O tempo, porque tudo que é criado não é eterno. A eternidade é apenas um atributo do próprio Deus. Por isso nós chamamos de atributos incomunicáveis. Esses atributos pertencem apenas a Deus. A eternidade pertence apenas a Deus. Porque o tempo é uma criação de Deus. O tempo passa a existir quando Deus diz, haja. No primeiro ato criacional, o Senhor diz, haja luz. Então, a partir daí nós temos a introdução do tempo, porque a Trindade Santa, ou seja, a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles aqui, quando eu falo no plural, uma referência às pessoas, mas essencialmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
essa Trindade Santa, ela é atemporal, ela não depende do tempo. Ela existia fora do tempo. E quando Deus passa a criar todas as coisas, então o tempo passa a existir.